Oi, Luiz, tudo bem? Olá. Oi, Cristiano. Você vai mandar o convite? O que é que eu te coloque aqui? Conteiro Histórias. Eu sei teu nome que a gente já conversou, só que eu esqueci. E ainda vou conversar com aquela tua amiga que você me deu o contato, hein? Ontem eu conversei com o Douglas Moura, que você já conversou com ele. Vou te adicionar aqui, Cristiano. Olá, Oi, tudo bom e você? tudo bem? Tudo bem, Prazer, 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 né? Ah, só época do Rio é a gente não se verdade, é encontrou. verdade. Mas quando eu for, a gente combina. Com certeza, é. Tanta gente legal que eu já conheci aqui no mundo virtual, mas aos poucos a gente tem que ir É conhecendo verdade, no é real verdade. também, né, Cristiano? Senão fica sem graça. É, legal. Aí são São nove 10 aqui. horas? 10, já 10. Opa, Imagina. obrigada, então, por estar acordado aí E com, a gente a reduziu, gente né? Porque ainda. o fuso horário era de 5 horas, mas a gente passou para o horário de inverno agora, no final de outubro. Ah, Então agora a nossa diferença é de 4. beleza. Ah, então vamos lá, a gente vai começando, o povo vai entrando, depois fica gravado. Quem não puder ver agora, vê depois, né? Tem bastante Golden Bag que entrou Com aí, é da certeza. família, hein? Já entraram uns três aí que eu vi, o sobrenome é o mesmo, pelo Minha menos. mãe. É. Ah, então, pessoal, eu sou a Alessandra, Alessandra do Movimento Esporte Conecta, então eu criei esse canal aí porque eu acredito na energia e na conexão que o esporte traz para a gente, sobre todos os aspectos. Sou esportista aí desde pequena. E estou tendo a honra de conversar com várias pessoas aí, de alguma forma ligada ao esporte, seja amador ou não, ou simplesmente adeptos da atividade física, né? Que entendem que é importante para a nossa qualidade de vida. E nessas idas e vindas aí, deixa eu ver como que eu conheci o Leandro, né? O Leandro Albuquerque. A minha mãe aí entrou também. O Leandro Albuquerque eu conheci porque um outro cara que eu também ainda não conheço pessoalmente me indicou o Leandro, ó, o cara é muito gente boa, não sei o que, conversa com ele. Aí dele caiu no Cristiano, que cá está comigo agora, que tem uma história bem bacana aí de superação e de trajetória aí no mundo das corridas, que ressignificou também a vida dele. Então, Cristiano, muito obrigado Prazer por é estar aqui meu. comigo. É 10 horas da noite, está falando lá da França aqui com a gente, por isso que nossa live hoje foi mais cedo. Então, por favor, se apresente aí, a gente vai puxando aí as perguntas, o pessoal que quiser colocar comentário, fique à vontade, eu vou interrompendo o Cristiano e faço as perguntas que vocês colocarem aí para ele Obrigado. depois. Bom, primeiro de tudo, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer para mim poder falar de esporte, de atividade física, falar desse episódio que aconteceu comigo, que é um episódio que não tem absolutamente nada de traumatizante, mas é um episódio que eu lembro todos os dias da minha vida. Né? Eu lembro com muita Com alegria certeza. e com muita gratidão. Então, bom, a história, bom, muitos que estão aqui já conhecem, mas enfim, é sempre um prazer para mim falar. Nunca vai ser repetitivo para mim, porque é uma história de vida. E eu, Sim. enfim, eu voltei para o Brasil porque eu morei na França antes, né, entre 2004 e 2007. Então, quando eu cheguei no Brasil em 2007, eu estava um pouco acima do peso. E aí eu procurei a corrida como forma de perder peso e ganhar mais saúde, né? E eu perdi alguns Aham. quilos que me incomodavam, mas ao mesmo tempo eu me apaixonei pela corrida. Então eu nunca parei de correr. E aí eu fui correndo, né? Minha primeira corrida, para você ter uma ideia, não foram nem 5K. Eu corri já 10K na minha primeira prova. E aí eu fiz Aham. várias provas de 10K, fiz prova de 10 milhas, né? De 16K. E, e até que eu cheguei um Aham. dia na meia maratona.
E eu me apaixonei pela distância meia maratona. Para mim era uma distância, continua sendo, né? É uma distância boa, né? Porque dá tempo de você largar, se aquecer, correr feliz e curtir E no final para curtir. os últimos 2 quilômetros acabar logo. É, é, E aí, exatamente. assim, eu continuei a correr de 2007 até 2015, e aí em 2015 eu fui participar de o que seria apenas mais uma meia maratona. Acabou sendo, Você já tinha já tinha feito antes dessa? feito, era a minha 16ª ou 17ª meia maratona. E eu fiz, curiosamente, né, sozinho, porque eu ia correr com uma amiga que acabou ficando gripada, ela não treinou o suficiente, ela falou, não vou, e eu larguei sozinho. E aí, em função de todos os acontecimentos, né, eu me dei conta de que eu nunca tive tão bem acompanhado numa prova, né, porque foram essas pessoas que me Sim. acompanharam, que me salvaram, né, que me fizeram voltar à vida, né, que me deram a vida de volta, de presente. E aí a história foi o seguinte, ali, eu larguei, né, foi uma prova que fazia Recreio São Conrado, era essa prova, Sim. essa prova se chamava, depois ela mudou de nome, ela se chamava Golden Run. E Aham. Acho que foi, agora virou a ASICS Golden Run, né? Que saiu quando eu fiz, não saía do recreio, não. Do recreio só saindo da maratona ela mesmo. larga da altura da Glaucio É. Gil, aí são 16 quilômetros em linha reta, né, margeando as orlas do Recreio e Barra. E aí depois, quando você chega no quebra-mar, ela faz o retorno para subir o elevado do Juá, para você poder correr pela pista inferior, Aham. para poder chegar e terminar na Praia de São Conrado. E o que aconteceu? A minha lembrança dessa prova Sim. é de uma largada debaixo. Não estava sol, não era debaixo de sol, mas era debaixo de muito calor. Assim, a lembrança que eu tenho era de um dia muito abafado. Muito abafado. Até porque foi em abril, né? Então, assim, a gente pega aquela rebarba do verão. E aí eu lembro que eu É. corri de uma forma. Eu não estava performando, sabe? Assim, eu não estava com uma sensação de prazer na prova. Mas eu também não estava. Já Oi? estava incomodado. Já estava Eu estava incomodado incomodado, mas desde o eu queria. começo, mas não Exatamente. Eu sabia o não que que tinha, não era, era. não era um desconforto físico, né? Físico, né? Era simplesmente um desconforto das condições climáticas. Então, para mim estava pesado, Aham. tava muito úmido, muito, muito quente, muito abafado. E eu me lembro que quando a gente começou a subir o elevado do Joá, eu vi a placa do quilômetro 17. E no quilômetro 17, eu parei de correr. Eu parei de correr porque justamente eu estava com uma frequência cardíaca muito elevada. E aí Você estava de relógio? Você estava não monitorando a tua estava, frequência? não estava Você só exatamente. Na sentiu. realidade, Você eu só usava o sentiu. relógio, eu usava o frequencímetro de uma forma equivocada, porque eu usava só para controlar o Ah, pace, o tempo e a distância. e eu quando tinha, eu usava mais para ver a frequência Então, e o por que que eu não pace. usava? Porque o aparelho que eu tinha, o relógio que eu tinha na época, era um relógio que exigia usar a faixa no peito, A né? faixa. Então isso me Que é incomodava, chato. né? Obviamente que Aham, você imagina que depois do é, episódio, quando eu saio para fazer um treino qualquer, eu saio com relógio com frequencímetro. E aham. Agora em outra outra realidade e outra realidade agora, tecnologia né? também, né? Porque felizmente hoje o relógio que eu tenho, ele mede pelo pulso, É, é, né? Então eu não preciso mais, a gente não precisa mais da faixa, né, eu para tinha. controlar a frequência. E aí, Ali, foi assim, eu parei de correr, o que já foi um primeiro sinal, porque eu nunca tinha andado numa prova urbana de meia maratona. Então isso já foi um primeiro sinal, e eu acho que É, é um sinal importante, e é um recado que eu sempre gosto de dar quando eu falo sobre esse episódio, que é o seguinte: as pessoas precisam escutar o corpo. Então, foi o que eu fiz, né? Eu estava num estado de aceleração cardíaca muito importante, e eu parei justamente de correr por isso. Eu comecei a andar. Isso não é nenhum problema numa prova, né?
O mais importante é você Sim. cruzar a linha de chegada. E às vezes, mesmo que você não cruze a linha de chegada, se você não conseguiu, tá tudo bem também, né? E aí, quando eu me recuperei, eu voltei a correr. E nessa eu fui alternando entre caminhada e corrida, até que no quilômetro 19 eu estava correndo, o meu coração acelerado, e a minha última lembrança é de levar a mão ao peito, e aí eu já caí sem vida. Ai, arrepia só de ouvir. E aí, assim, Ai, eu fui voltar à vida 16 minutos depois, né? Enfim, eu não tenho relato, né? Quer dizer, eu não tenho relato, eu não tenho memória, mas eu tenho sim, relatos dos sim. 16 minutos que foram caóticos, né? Porque você está ali, né, Aham. literalmente num exercício de interromper uma morte, né? De salvar uma vida. Então, é muito confuso, né? Tudo muito confuso, são segundos que contam. E aí, quando eu voltei à vida, 16 minutos depois, eu já voltei plenamente consciente. Assim, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Para mim, tinha sido um simples desmaio. Para você, você nem passou que tinha sido todo aquele Eu fui tempo que você descobrir ficou depois isso. parado. Só depois que eu fui descobrir a Sim. história dos 16 minutos, eu fui descobrir quem que tinha participado do meu salvamento. Porque naquela confusão toda, quando eu voltei à vida, a preocupação, né, do pessoal da UTI móvel era me colocar numa prancha de madeira com aquele colete cervical, né, porque eles não sabiam se eu tinha tido alguma Aham. lesão na coluna. Eles me colocaram imediatamente na ambulância e eu segui para o hospital Miguel Couto, no Leblon. Então, se você caiu e quando você abriu os olhos, você Não, já eu estava abri dentro os da olhos no asfalto ambulância. ainda. Ah, você chegou a abrir no asfalto, você ficou 16 minutos no asfalto. Putz, grila, meu. Foram 16 minutos no asfalto. E aí, sim, a minha primeira Ai, lembrança, quando eu abri os olhos, né, eu estava 16 minutos, né, sem vida. Então, quando eu voltei à vida, minha primeira reação, uma das primeiras reações, né, eu abri os olhos e a minha boca estava muito ressecada. Eu passei a língua nos lábios e me dei conta que eu estava com os dentes quebrados. sério? Caí Você, com o você rosto no caiu de asfalto. E aí frente? eu me lembro que também uma das minhas primeiras reações foi eu vi aquele monte de gente ali comemorando alguma coisa que eu não sabia o que era, né? Era sua Eu volta à achava que vida, eles estavam né? comemorando assim, ele voltou de um desmaio. Para mim era muito, sabe? Eu falei assim, bom, eu só Sim, desmaiei, por que eles estão sim. comemorando? Aham. E aí eu me É, lembro que é. uma das primeiras falas que eu fiz Gente. foi, gente, eu tô com os dentes quebrados. Agora é óbvio, né, Ali, que no meio dessa confusão toda para as pessoas todas que testemunharam o episódio, ninguém estava dando importância para isso, né? Eles tinham acabado de assistir ali, né, Sim, porque uma interrupção de morte, né, um retorno à vida. Então, assim, os dentes não são absolutamente importantes. Só que como eu não tinha todo o contexto, para mim aquilo ali era que, gente, meus sim, dentes quebraram. sim. Mas, enfim, isso aí acabou virando... É, te assustou, né? Ah, é muito louco isso. Mas aí o cara que estava atrás, que era um corredor e era cardiologista, e Dr. foi Bruno ele Bussardi. que Dr. Bruno conta. Bussardi é médico, cardiologista. Ele ele estava praticamente atrás de mim, né? Alguns metros atrás de mim, uns 100 metros atrás de mim. Então, quando ele me viu caído, ele parou o relógio dele e aí ele fez, né, dentro dos conhecimentos, né, da medicina, né, da cardiologia, ele foi nos três pontos, né, da frequência cardíaca, ele foi no pescoço, ele foi no pulso e na virilha. E aí, quando ele viu que não tinham sinais vitais, ele começou imediatamente a fazer o que deve ser feito, que são as Nossa massagens Senhora, cardíacas de reanimação. que desespero, hein? Acho que até para o médico, hein? No meio da corrida ele tem que fazer isso, eu acho que ele Não, nunca não, nem imaginava, imaginava, porque né? imagina, ele estava no momento, era um domingo, né, de manhã, no momento de lazer, ele completamente fora, né, do ambiente profissional dele, né, ele estava numa corrida e realmente ele não esperava É, que alguém estivesse ali precisando, né, dos cuidados precisava. médicos dele.
Gente, que desespero. E aí, nisso, o pouquinho que eu sei da história pela metade do que eu ouvi, aí, e como que foi o Leandro e quem correu A para ambulância. chamar o A socorro história, para você? a Foi história foi antes a ou depois seguinte. do médico? O Bruno, eu costumo dizer o seguinte, o Bruno, eles são anjos corredores e o Bruno foi o capitão que coordenou a ação das pessoas ali, né? Ele que Bruno é o O médico. Bruno é o Só que médico. o que aconteceu? O Leandro Albuquerque, ele estava participando dessa prova com a Cris Fernandes e eles estavam fazendo um treino para provas, né, de distâncias maiores, porque ambos são corredores Mais né, longas, de né? provas de muitos quilômetros. E aí eles foram participar dessa meia maratona como um treino. Só que a Cris, ela lesionou o joelho na prova. E ao invés de abandonar a prova, eles caminharam durante um bom pedaço do percurso. E aí, inclusive, quando o Leandro me escreveu, ele mandou uma mensagem para mim pelo Facebook, e eu vi que ele era ultramaratonista, a minha primeira reflexão foi assim, bom, o que um ultramaratonista estava fazendo atrás de mim na prova? Tá fazendo. E aí depois eu fui entender essa questão da lesão do joelho da crise e tudo. E aí o que aconteceu? É, a ação ela foi muito coordenada ali, porque enquanto o Bruno estava ali aplicando as massagens cardíacas, ele, imagina, mesmo no ambiente hospitalar, né? Isso que eu vou te contar eu aprendi depois também. Você deve mudar a pessoa que faz a massagem cardíaca a cada 2 ou 3 minutos, justamente para você manter a qualidade da massagem cardíaca. Porque não é qualquer massagem cardíaca que salva a vida. Você precisa seguir um determinado protocolo, com uma determinada frequência, uma determinada profundidade, para que a massagem cardíaca ela substitua o papel do coração no bombeamento do sangue ao cérebro. Essa foi a principal Tá. razão para eu, felizmente, não ter ficado com nenhuma sequela. Porque qual é o objetivo da massagem cardíaca? Não é você levar oxigênio ao pulmão, né? Não é a respiração boca a boca, ela saiu do protocolo por isso. Porque a respiração boca a boca, ela simplesmente injeta ar no organismo, né? Para levar ar aos pulmões. A massagem cardíaca, ela substitui o funcionamento do coração para bombear sangue ao cérebro. E o sangue já carrega o oxigênio. Então é Entendi. isso que evita sequelas Entendi. neurológicas. E aí, assim, o que aconteceu? O Bruno, Tá. ele revezou com outras pessoas que tinham parado ali, que foram. Tinha uma outra médica ortopedista, Patrícia Albuquerque, que ajudou o Bruno a realizar a massagem cardíaca, e tinha uma enfermeira chamada Tatiana Della Torre. Então, eles tudo Elas estavam correndo, tudo eles não se correndo. conheciam, e eu acabei tendo um Poxa, cardiologista, um ortopedista e uma enfermeira salvando a minha vida. poxa, a equipe médica toda, hein? Era só foi para te dar um susto só, né? Deus quis Ah, dizer, com dizer alguma certeza. coisa para você, porque tava todo mundo Com lá para te certeza. salvar E na aí, para hora, meu. responder a sua pergunta do Leandro, né, e da Cris. Então, assim, quando o Leandro me viu Ah, caído, ele saiu em disparada até a linha de chegada, porque faltavam 2 quilômetros, né? Foram no quilômetro 19. E ele diz que fez provavelmente a corrida mais rápida da vida dele. Porque, enfim, né? Ele é um corredor de longa distância, é, e aí ele correu realmente numa velocidade imensa, numa corrida contra o tempo. Ele acionou a UTI móvel da prova na linha de chegada, e com a chegada da UTI móvel, o pessoal da ambulância desceu com o desfibrilador para aplicar o choque, mas como o Bruno é cardiologista, o Bruno falou, não precisa, me dá aqui o aparelho que eu vou aplicar o choque. E aí o Bruno aplicou o primeiro complicar. choque. No primeiro choque eu não voltei à vida. E aí Não naquele voltou. momento Puxa. os relatos são de que algumas pessoas realmente não acreditavam que eu fosse voltar a viver. Então assim, era praticamente assim, ele morreu, né? E aí o Bruno, Sim. Porra, 16 minutos é muita coisa, né, Cristiano? 16 minutos, se você for num pace legal, você faz praticamente 5 quilômetros. É e aí o muita que que aconteceu? coisa. O Bruno, depois do primeiro choque, ele continuou a fazer as massagens cardíacas. E aí pouco depois, ele aplicou o segundo choque. No segundo choque eu voltei à vida.
É, deve ter sido emocionante para quem estava ali, ó, em volta de você também, hein, Ué, eu Cristiano? imagino, pô, aí eu compreendo justamente a comemoração das pessoas que estavam assistindo, né? Porque assim, isso que eu estou te narrando, obviamente, foi, né, são relatos do Bruno, da Patrícia, do Você ouviu Leandro, também. né, do Luiz Paulo, do William. São personagens que cada um teve o seu papel super importante, né, nessa história do meu salvamento. Poxa vida, incrível. É de arrepiar, né? Acho que cada vez que você conta, não tem como não se sentir um pouco ali de novo, né? Porque é complicado. É sempre emocionante para mim, Deus me, porque mas o que aconteceu, é claro que eu me sinto muito privilegiado de ter vivido essa história, mas o que eles fizeram, eles salvaram a vida de um desconhecido. Ninguém me conhecia, né? sim, Assim, eles salvariam a vida de qualquer outra pessoa. Hein? Esse é meu ponto, sabe? Por isso que eu disse, assim, quando eu bacana. comecei a falar agora, eu me sinto privilegiado de ter sido esse desconhecido. Mas o grande barato da história é que houve uma grande mobilização para salvar a vida de um desconhecido. E isso é bacana, né? Para a gente ver pelo outro lado como existem energias boas e pessoas boas, e não só o Ah, que a sem mídia dúvida, mostra, né? Que quer deixar a gente sempre tão para sem dúvida. baixo, E, né, aliás, foi Cristiano? isso, na realidade, foi isso que acabou motivando, né, o meu desejo, depois do episódio, de mergulhar de uma maneira mais intensa no mundo do voluntariado. Que é, inclusive, né, acho que a gente vai falar daqui, enfim, nessa uma hora que a gente está conversando, que é Sim. o tema do meu terceiro livro. Então, antes de você falar do terceiro, vamos falar do primeiro. Então, esse episódio acabou gerando o seu primeiro Exatamente. livro, é isso, Exatamente. né? Se tiver ele aí perto, pode mostrar também, o Não, outro assim, também. eu tenho eles publicados nas mídias sociais. E o Tá. primeiro livro o livro se chama KM19, onde caí e levantei para recomeçar. Esse livro nasceu de uma forma assim muito natural ali, porque quando eu sentei para escrever, eu não tinha o objetivo de escrever um livro. O meu objetivo era simplesmente Ah, escrever não. um caderno de memórias para evitar, em algum momento, né, com o passar dos anos, esquecer detalhes da história. E aí eu comecei, Do obviamente, acontecido. pelo o ocorrido, né? Eu comecei a contar sobre aquele 12 de abril de 2015 e e aí o que aconteceu? Eu comecei de uma forma também muito natural ali. Eu fui dando fluidez, sabe, à escrita. Então assim, sem preocupação em escrever um livro. Então aconteceu um processo muito natural de uma retrospectiva da minha vida até o dia que eu nasci. E aí eu comecei a contar como aquele episódio, depois do 12 de abril de 2015, como aquilo tinha impactado a minha vida daí adiante. Era um período curto, porque Que legal. eu sentei para escrever esse livro em outubro de 2015. E o evento aconteceu em abril. Só que esse Em episódio, abril, né? esse período de tempo, ele já era suficiente para ter despertado em mim justamente essa vontade imensa de trabalhar no voluntariado, trabalhar com projetos e com ajuda social. E aí foi muito Bacana. curioso, porque quando chegou dezembro, eu te falei que eu comecei a escrever o livro em outubro de 2015. Quando chegou dezembro de 2015, eu me dei conta de que eu tinha um livro nas mãos. Eu tinha escrito quase 400 páginas, Que show. e aí eu falei assim, eu acho que eu tenho um livro em Oh, mãos. e você nunca tinha escrito nada, assim? Eu não imaginava ser escritor, ou já tinha Eu alguma só coisa tinha na. escrito relatório de auditoria, nada mais. É, bem diferente. Não sei que tipo de auditoria, mas eu já fiz também, e é bem diferente. E aí, assim, aí foi o processo também quando eu me dei conta de que eu tinha um livro em mãos, né? Eu falei assim, bom, como é que eu faço para apresentar esse projeto para alguém, né? E aí isso aconteceu de uma forma também muito natural,
aconteceu através do contato de um dos médicos que analisou o meu caso, né, no hospital, que o Dr. Bruno Bussadi, ele compôs uma junta médica de 4 cardiologistas, Leonardo, Fabrício e Marcelo Karsten. Marcelo foi a pessoa que me fez o contato. Ele conheci uma pessoa numa editora que acabou sendo a editora que publicou meu livro, e aí nos colocou em contato. Eu apresentei o projeto para eles, e no dia que eu fiz o contato, foi no dia seguinte que apareceu uma das reportagens que saiu no Esporte Espetacular. E aí ele assistiu essa reportagem. Então, quando eu fiz o contato com ele, assim, ele já tinha uma ideia, né, melhor do episódio. E ele falou: manda o livro para mim que eu quero conhecer o que você escreveu. E aí ele validou o livro assim, num período muito rápido. Isso foi já início de 2016. E eu acabei lançando esse livro em julho de 2016. Nossa, foi muito rápido mesmo. Olha só, que guinada, hein, Cristiano? E outra coisa também, né? Em 2016 você já fez a tua meia maratona de novo, não foi isso? Perguntaram aqui quando você voltou a praticar. Essa matéria que eu tô te falando do Esporte Espetacular foi justamente a cobertura desta meia maratona que nós fizemos juntos. Ah, do depois. Então, porque perguntaram aqui quanto tempo depois você voltou a correr. Eu voltei a correr com liberação médica 3 meses depois do episódio. Então, abril, mais junho e julho. Eu voltei a correr em julho de 2015. Só que eu voltei a correr, assim, treinos, né? Distâncias pequenas, distâncias curtas. E aí, assim, foram 5. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí para correr, eu corri 5 quilômetros. E a sensação que eu tinha é que eu estava fazendo 10 quilômetros, né? Porque eu estava muito parado. Então eu voltei realmente aos poucos. Você não ficou com medo, não? Eu não fiquei com medo. Por quê? Porque eu tinha liberação médica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o que passava pela minha cabeça ali não era medo que passava pela minha cabeça. Era gratidão. Então, para mim, quando eu pensava em não correr, isso era sinônimo de ingratidão. Porque se eu estou vivo, sem uma sequela, com as minhas plenas capacidades físicas, mentais, né? Para mim, não correr seria ingratidão. Então, como correr para mim é um prazer, e isso seria, né, nesse retorno, seria uma gratidão, eu voltei a correr, obviamente, respeitando, como eu falei também no início do nosso papo, os limites do corpo, né? Porque o meu corpo estava destreinado, então eu comecei com distâncias pequenas, mas a minha meta, já em julho de 2015, era me preparar para esta meia maratona em abril ou maio de 2016. Ou seja, você já tinha posto como meta para poder concluir o que foi interrompido, isso, assim, eu né? queria terminar uma prova que tinha ficado incompleta, né? E eu fiz o convite para todos eles, né? Para o Bruno, para a Patrícia, para a Cris, para o Leandro, para o Luiz Paulo e para o William. Luiz Paulo não pôde correr porque ele tinha se mudado do Rio. A Tatiane não mora no Rio, mas todos os outros correram comigo. E eu não sei se você assistiu a reportagem, mas para mim isso foi e continua sendo inesquecível. A gente cruzou a linha de chegada de mãos dadas. Então, isso para mim... Ou seja, vocês correram... A intenção foi todos correrem no mesmo pace. Era para correr junto, para chegar junto mesmo. A corrida era sua naquele momento. Foram muito especiais. Bom, são muito especiais, né? Foram sensacionais nesse episódio, por quê? Porque quando a gente largou, né? A gente conversando ali na linha, na largada, eu falei assim, gente, eu quero deixar vocês super à vontade para cada um fazer o seu pace. E eles disseram, não, a gente vai correr junto. Então, assim, eles deixaram eu imprimir o pace.
sabe? Então isso para mim assim foi uma Sim, prova sim. de, de respeito, de amor, sabe? De fraternidade, Sim. porque assim, e eu me lembro que a nossa meta, né? Vamos terminar a prova em menos de 2 horas. E eu me lembro que quando a gente passou ali pelo elevado do Joá, na pista inferior, eu falo, eu já me emociono. É, É isso que eu ia perguntar até, como que foi passar por aquele ponto, então, né, assim, Cris? eu me Respira aí, depois emocionei, me né? conta. Eu emocionei passando ali. E, obviamente, né, né, passou um filme na minha cabeça. E, e aí, obviamente, a nossa meta de fazer a prova, né, em até 2 horas, ela foi por água abaixo, né? A gente falou Horas. assim, não, vamos respeitar a emoção, vamos reduzir o pace e vamos Aham, completar a prova daqui a 2 quilômetros. Foi isso. que legal. Vocês completaram em quanto agora, Olha, essa curiosidade? informação está no livro ali, mas eu acho que nós terminamos a prova em 2 horas e 1 ou 2 horas e 2. Ô, pô, a minha maratona mais rápida foi 2 horas e 4, ó. Não ia dar pra... eu acho que eu não baixei de 2 horas e 4 Mas aí, ainda. assim, eu até escrevi isso no livro depois que a gente refez essa minha maratona. Eu coloquei isso no livro dizendo o seguinte: falei, Aham. bom, qual é o problema de você estabelecer um objetivo? Eu quero fazer em menos de 2 horas e completar, porra, com mais 1 ou 2 minutos, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente viver feliz, com saúde, sabe? Eu acho que às vezes essa busca insana, sabe, por superar limite. E, assim, O tem uma tempo, né? expressão que a gente vê algumas marcas esportivas usando, que assim que me causa um arrepio. Elas falam o seguinte: ultrapassar limites. Eu acho isso perigoso, sabe? Porque assim, o próprio nome diz que assim, limite cada um tem o seu. E cada um tem o Limite, né? seu, sabe? Uhum. Assim, você fez o seu melhor tempo em 2 horas e 4, o meu foi 1 hora e 52. Mano. Entendeu? Então, assim, o seu objetivo não pode ser bater o meu tempo, né? Se você se sentir confortável em reduzir o seu tempo de 2 horas e 4 para algo menos do que isso, ok. O que não pode é você ultrapassar os seus limites colocando a sua vida em risco. É verdade. Infelizmente, igual você colocou, algumas marcas, ou a mídia, ou a pressão até do grupo que você faz parte, ou até um coach, né, mais dinheirista e não com espírito realmente esportivo e de qualidade de vida que a gente sabe que existem, né? Eu também nado no mar e sei de tantas pessoas que acabam morrendo no mar, não, enfim, é bacana também você colocar isso pra gente, porque a gente tem que superar os nossos limites primeiros, né? Chegar neles e se quiser, igual você falou, para eu poder chegar no seu tempo, aí eu tenho que estar confortável que o Sem meu dúvida, limite sem dúvida. tá me permitindo a chegar no seu tempo. Eu acho que é uma boa lembrança aí mesmo. E bacana que foi uma coisa, e continua sendo, né, Cristiano? Já passaram 5 anos aí, se tornaram amigos, né? Não foi aquela coisa do momento que se reuniram, salvaram, cresceu um laço de amizade que entendeu que perdura, né? Perdurou pro próximo desafio que foi do ano seguinte e Com deve certeza, perdurar assim, até eu hoje. estou morando fora agora, né? Mas assim, até a minha vinda para cá, que foi em janeiro de 2019, a gente se encontrava com frequência, eventualmente para treinar, eventualmente para participar de alguma prova, e a gente fez alguns encontros só para a gente brindar e festejar, né? Então, assim, nas Muito minhas legal. idas para o Brasil, né? Se coronavírus permitir, né? Que a gente espera. Agora tem, É, tem esse ponto a mais, assim, né? eu faço questão de encontrar com eles porque são pessoas muito especiais na minha vida. Que bacana. Legal. Cris, só para a gente pular para outro assunto, mas assim, uma curiosidade.
E nessa bateria de exames que você fez, e, enfim, você deve ter te virado de ponta cabeça. Alguma justificativa? O que que os médicos falaram? Oi, congelou. Alô? É, deu uma travada. Mas você ouviu o que eu perguntei? Eu perguntei em relação aos exames, se estava em dia ou depois devem ter te virado de ponta cabeça. O que que foi, afinal, que os médicos disseram? Ali, oi. Oi, Cris? Oi, tá dando umas travadas mesmo. Deixa eu ver se volta. oi. Apareceu o nome. Oi, você está me ouvindo? Então, Oi, tô te ouvindo. a minha história não tem explicação médica. Não tem explicação médica. Sério? Eu cheguei no hospital no domingo e na quarta-feira, eu acho que foi isso, na quarta-feira de manhã, os 4 médicos entraram no meu quarto de hospital dizendo: Cristiano, a gente não sabe o que faz com você. Eu até relato isso no livro, né? Parece até um episódio cômico, porque eu estava esperando realmente uma notícia ruim. Eu estava esperando a descoberta de um problema de Sim. saúde, de um problema, né, cardíaco. E aí, quando eles entraram, o doutor Fabrício Braga, que tomou a palavra, ele falou: Cristiano, a gente não sabe o que faz com você. E a minha resposta para ele foi assim: eu disse para ele, né? Eu respondi, eu falei: eu quero saber de tudo, não me escondam nada. Se for muito ruim, me falem. E aí ele respondeu e falou assim: o seu Uhum, coração está uhum. melhor que o nosso. Nossa, Ele falou: a gente gente não, do não céu. encontra. Ele falou assim: a gente não encontra causa, a gente não encontra vestígio, a gente não encontra explicação. Ele falou assim: o seu Hum. coração está em pleno funcionamento. E antes também estava tudo em ordem com você, você estava com os exames em dia. Exatamente. E aí depois ainda, porque assim, É. muita gente acha que o meu cardiologista oficial é o Dr. Bruno Bussadi, né? Mas não é assim. O meu cardiologista é um Aham. dos 4, né? É o Dr. Leonardo Arantes, que foi quem fez a cirurgia. Eu acabei fazendo uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia para implantar um desfibrilador. Então eu tenho Mas isso naquela época isso. lá, quando Na semana que eu aconteceu? fiquei hospitalizado, eu fiz um implante de um CDI. Ah, O CDI é um ah. cardioversor desfibrilador implantável. Ele é, na realidade, um aparelho pequeno, do tamanho de um isqueiro. Ele é subcutâneo e ele fica ligado ao meu coração, monitorando o meu coração. Caso ele pare novamente, ele vai entrar em atividade para dar o choque diretamente no coração. Isso daí foi como se fosse então Exatamente. uma prevenção que eles Exatamente. resolveram fazer, é isso? Já que não sabem o Exatamente. que que você Inclusive, tem. quando eles me apresentaram isso, ali, eles disseram justamente nesses termos, dizendo: olha, Cristiano, você não tem nada, você não precisa fazer cirurgia, você não precisa tomar medicação, mas a nossa recomendação é que você faça o implante desse aparelho, justamente para te dar segurança, tranquilidade, para que você possa, inclusive, voltar a correr. É, tá bom, né? Melhor também, né? Ai. Bacana, Cris. E aí, depois disso e do episódio todo, graças a Deus concluído com sucesso, você partiu para mais dois Pois é, livros aí, né? E tem o segundo, e aí o terceiro aí que você é. está para lançar agora. Conta pra gente dos Assim, ali, livros, o primeiro então. livro foi esse que eu acabei de dizer, que eu lancei em julho de 2016, praticamente no mesmo momento que eu larguei o meu trabalho, o mundo corporativo, que foi em abril, maio de 2016. Então, pouco depois eu lancei o livro. E aí eu tomei um período sabático e meu objetivo era dedicar
uma parte da minha vida, do meu tempo, em prol de projetos de ajuda social. E eu fiz isso de uma maneira exclusiva, né? Então, assim, eu tomei um período que originalmente era um período de 1 ano e meio a 2 anos para fazer isso. Então, assim, eu não tinha nenhuma fonte de renda. Eu me dediquei a 3 Aham. projetos, né? Um que eu já participava, que é o Cantareiros, que está inclusive parado por conta da pandemia, né? Que é um projeto de pessoas que se juntam para cantar em hospitais, em asilos, em instituições médicas. E isso foi Foi tudo tudo no no Rio Rio. Eu ainda, já Cris? participava do Cantareiros antes da morte súbita, só que eu ia muito pouco, porque eu trabalhava, né? Ah, Então eu só ia aham. quando as visitas aconteciam nos finais de semana. Mas aí quando eu me liberei do meu trabalho a Tá. partir de abril, maio de 2016, eu comecei a frequentar muito mais o Cantareiros. Quer dizer, foi um período aí de 2 anos que eu fui muito assíduo nas visitas, mas ainda assim eu tinha tempo livre. Então eu participei de um segundo projeto, que Aham. acho que ela está aqui nos ouvindo, eu vi que ela entrou no início, da minha amiga Fernanda Candeias, que criou um projeto lindo de bonecas terapêuticas para crianças com doenças graves, né? Câncer, com problemas renais, com problemas cardíacos e com fissura labiopalatina. Ela está aqui. Um beijo, Fê. Então, assim, a Aí, Fernanda ó, ela acabou de. também é voluntária do Cantareiros. Eu acabei procurando o projeto sem saber que ela tinha esse outro projeto. O caminho foi... eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Mas, assim, o caminho que eu encontrei foi um caminho pela É. internet. Eu acabei chegando da página do Rio Voluntário, eu cheguei na página do Atados, que é uma ONG no Brasil, no Rio, em São Paulo também, que faz a conexão entre projetos e pessoas que querem se candidatar, né, como voluntários. E aí a Fernanda me chamou para o projeto e eu entrei em um outro projeto, que é uma ONG americana com ações no mundo inteiro, que se chama Make a Wish, e eles realizam sonhos de crianças com doenças graves também. Então, eu me dedicava, né? Eu dividi o meu tempo entre essas 3 organizações, entre essas 3 associações. E aí, Ali, o que aconteceu? Aham. Naturalmente, eu comecei a estruturar um segundo livro que foi reunir histórias de solidariedade. Então, eu comecei falando sobre o Cantareiro, sobre as bonecas de propósito, sobre a Make-A-Wish, e conheci ao longo desse mergulho no mundo social, eu conheci outras iniciativas tão belas e tão importantes quanto. E aí eu comecei a convidar essas iniciativas, essas associações a participarem desse livro em torno da solidariedade. Então a minha ideia foi reunir 42 histórias, Bacana. e eu queria que fossem 42 porque é uma história para cada quilômetro de uma maratona. Então Uma maratona. o livro Aham. se chama É Uma Maratona legal, de a Sonhos associação. Reais. 42 histórias inspiradoras. E aí eu lancei esse livro no final de 2017. Comecei a procurar emprego. E aí, assim, eu não consegui encontrar emprego no Brasil. A minha ideia inicial era eventualmente até mudar para São Paulo, né? Porque o mercado de São Paulo é um mercado muito maior, com muito mais oferta. Mas eu fiz algumas entrevistas, mas não cheguei a receber nenhuma proposta concreta. E aí o que aconteceu? Mais uma vez a corrida na minha vida. Quando foi setembro de 2018, eu resolvi participar de uma corrida que é emblemática aqui em Paris, que se chama Paris-Versailles, La Grande Classique. Ela larga dos pés da Torre Eiffel e termina em frente ao Palácio de Versalhes. E aí eu Tá. estava muito na dúvida, né, se eu vinha para Paris ou não para participar dessa corrida, porque afinal de contas eu estava procurando emprego, né? E eu falei, bom, será que eu posso me dar esse luxo, né, de ir para Paris para correr no meio desse processo? E assim, eu acho que por nada é por Aham. acaso, eu acabei vindo para Paris, passei 15 dias, fui entrevistado por algumas empresas e recebi uma proposta de uma dessas empresas para uma posição que inicialmente nem era para a França, era para a China, em Xangai. Mas. Aham. Mas recebeu Oi? proposta, né? Recebeu proposta, que você não tinha conseguido no Exatamente, Brasil. É exatamente. E aí o que impressionante. aconteceu?
A proposta, eu passaria pela França e da França eu ia partir em expatriação para a China. Bom, Tá. enfim, eu vim do Brasil para cá, né, pelo trabalho em janeiro de 2019. Acabei saindo dessa empresa em junho deste ano, de 2020. E aí, nesse primeiro confinamento, você sabe que a gente está vivendo um novo confinamento na França, né? Já tem um pouco mais de É, 2 semanas. é. Mas no primeiro confinamento, eu tive essa reflexão de falar sobre a solidariedade na França também. Então, assim, eu sou voluntário de 3 projetos aqui, também, como era no Brasil. Eu sou voluntário da Make-A-Wish, que é a mesma que eu era no Brasil, aqui na França. Eu sou voluntário de uma associação que existe no Brasil. Aqui se chama Armée du Salut, mas no Brasil se chama Exército da Salvação. E eu sou Exército de voluntário de uma Salvação. outra associação, que essa só existe aqui, que se chama Solidarité Nouvelle pour le Logement. É uma ONG que se ocupa da problemática de habitação para pessoas que não têm condições de arcar com uma habitação digna. E aí eu tive a mesma abordagem, eu comecei a escrever sobre essas 3 iniciativas, fui conhecendo outras iniciativas, e aí, diferente do Brasil, ali, a minha ideia aqui era reunir 21 histórias para, ao invés de fazer uma maratona, fazer uma meia maratona. Então, o livro está praticamente pronto, a gente está assim, fazendo os últimos ajustes, e a ideia de lançar esse livro era no dia 10 de dezembro. Eu tenho divulgado isso nas mídias, mas a gente não divulgou a data do dia 10 ainda, porque tudo vai depender da situação Covid. E o livro, Aham. e o livro vai se chamar... Que legal. Bom, a tradução em francês, né, do francês, a tradução vai se chamar Não Aham. Esperemos 16 Minutos. Não, isso aqui é legal. Ai, bacana, adorei, Cris, conhecer a tua história. Agora tem que achar tempo para colocar teus livros na minha rotina e ler também, viu? Porque é muito bacana. Só de ouvir já inspirou. Legal, Obrigado, parabéns pela obrigado. iniciativa e essa coisa que você mencionou e que eu tenho acreditado nesse tempo todo que eu estou conversando aí com todos vocês e esse pessoal todo que tá me acompanhando também. O universo vai conspirando, né? Aos poucos você vai se Eu encontrando. acho Eu também assim, estou vindo do mundo corporativo, tô de numa. vida, ali, que é É, óbvio que ela é apenas a minha filosofia de vida, né? Ela não é uma receita para a vida de ninguém, ela é só no que eu acredito. Para mim, as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas não são por acaso. Então, as coisas boas e ruins, elas acontecem da forma, do jeito que tem que acontecer. Então, assim, eu vou dar um exemplo que não é bom. Quando você é demitido de uma determinada empresa, de um determinado emprego, ninguém comemora, né, uma demissão. Mas essa demissão, ela pode vir porque a pessoa é uma pessoa acomodada, ela não vai tomar iniciativa de pedir desligamento, porque ela já está acomodada. Mas tá. essa demissão vai fazer com que ela busque alguma coisa que vai, inclusive, fazê-la mais feliz, né? Alguma coisa que ela vai se É, realizar melhor, vai se encontrar, que ela não tinha coragem de fazer. Então, a gente precisa entender é, esses mecanismos, esses acontecimentos e tirar proveito dessas coisas para fazer a nossa vida é. avançar e a gente evoluir. Não, concordo com você. Não são períodos fáceis, né? Mas eu entendo, porque eu já passei por isso também, concordo com o que você tá Assim, colocando. é É isso preciso, mesmo. obviamente, né, uma dose de paciência, né? A gente precisa, as coisas não são imediatas, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não acontecem na velocidade que a gente quer, mas a gente precisa administrar tudo que acontece para tirar o melhor proveito disso.
Porque senão é perda de vida, entendeu? É perda de tempo. É, é isso aí. E com esse conceito todo e com essas histórias para contar, daqui a pouco tá saindo do quarto aí, porque você não vai parar Olha, eu por vou te aí, falar não, uma né? coisa ali. Não passava pela minha cabeça escrever o terceiro livro. Não mesmo. Não Muito menos em passava. francês, né? Assim, Ah, é, você falou que para ela mim tá em está sendo assim, um francês, é. exercício maravilhoso, assim, está sendo uma experiência muito rica, não só pelo fato de estar escrevendo o livro em francês, né, que não é o meu idioma mãe, não é o meu idioma principal, mas também Uhum. porque eu tô entrando em contato com um mundo solidário que eu não conhecia na França. Eu estou conhecendo iniciativas, né, de solidariedade, de projetos grandes, projetos médios, projetos pequenos. Eu estou conhecendo iniciativas de empresas de economia solidária, que é algo que para mim, isso veio para ficar. Né? São empresas que têm o objetivo de unir os impactos sociais com o elemento econômico. Porque quando a gente pensa em Que projetos bacana. sociais, o que é um erro já, a gente imagina que são projetos, isso é verdade, que não têm o objetivo de gerar lucro para o acionista. Isso é uma verdade. Só que isso faz muita gente acreditar de forma equivocada que esses projetos não precisam de dinheiro para viver. Os É, e projetos precisam, precisam de né? É. dinheiro para pagar a estrutura, para pagar custos fixos, para fazer as ações acontecerem. Né? Ninguém está num projeto social, iniciativa social, para enriquecer. Né? Então, essa visão de que dinheiro e terceiro setor, dinheiro e solidariedade são incompatíveis, essa ideia é falsa. Então, essas empresas de economia solidária, elas estão trazendo essa nuance de mesclar, né, a questão econômica, né, a questão de fazer uma atividade que realmente gere lucro, mas é um lucro consciente, é um lucro solidário. Sim, é o que a Adriana colocou aqui para a gente, capitalismo consciente, né? Exatamente. Colaborar e cooperar. E ela tinha colocado antes aqui também, para você ver, ó, dando exemplo até do universo conspira e dessa energia do bem aí que a gente vai formando nossas correntes. Eu não conheço a Adriana ainda, ela é de São Paulo. Ela viu uma live minha de um amigo meu corredor, que acabou que, né, a gente ficou conectada, ela já me mandou umas 10 pessoas para entrevistar, só consegui conversar com umas 3 ainda, mas tá sempre me apoiando aqui, é Muito muito bacana isso. E o que ela colocou também, do que você estava falando aqui, ó, olhar o humano como humano, deveria ser o propósito em qualquer ambiente. Não somos máquinas. Parabéns pela trajetória e por investir obrigado, no obrigado. Mas acho que é isso voluntariado. mesmo, sabe? Eu acho que eu sou de uma geração de que quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, tinha uma expressão que se usava e que eu acho que, inclusive, ainda se usa, mas felizmente eu acho que tá se diminuindo o uso, que é uma expressão de vestir a camisa da empresa. E eu acho que isso é muito perigoso, porque Então nós somos da mesma geração, viu, Cristiano? Porque na minha também era assim. é assim, eu acho que isso é muito perigoso, porque é, a pergunta que eu deixo no ar, né, que eu acho que faz a gente refletir com relação a essa afirmação de vestir a camisa da empresa, é até que ponto termina a vida profissional e começa a vida pessoal. Eu acho que essa expressão ela é uma expressão perigosíssima, porque eu acho que muitas pessoas lamentam anos mais tarde não terem vivido suas vidas por conta de um trabalho e às vezes colocaram de Uhum. lado, né, relações familiares com marido, mulher, namorado, namorada, filhos, pais, entendeu? Porque elas não encontraram tempo porque o trabalho tomou esse tempo que deveria existir. Nossa, ó, se pudesse eu te dava um abraço aí, vai um abraço virtual, totalmente concordo. E, e pra você ter ideia, uma das que eu trabalhei, a gente falava que não era nem vestir a camisa, era Nossa, tatuar no peito, porque a camisa nossa, isso é você mais forte tira. ainda, hein?
É mais forte ainda. Mas e é bem isso, né, que você trouxe que a gente era de uma época que acho que era mais. Os jovens de hoje, eu acho que eles conseguem ter um equilíbrio Com maior para não chegar certeza. nesse ponto que você falou. Mas eu lembro de ficar incomodada, ainda mais a gente que sempre veio, eu pelo menos, você falou que começou a correr, né? Eu já sempre fui do esporte e tal, e aí eu participava de competição, e aquela coisa de ser, né, ter que ficar um pouco a mais, aí você vai perder teu treino, ou vai ter que trabalhar nesse sábado que não estava previsto, aí você tinha um treino ou uma competição, não podia ir. Nossa, Uma, aquilo me uma, gerava uma agonia e uma aversão que é, é fora do normal, porque justamente mexe no ponto que você colocou. Eu tentava trazer esse equilíbrio para sem não dúvida, prejudicar, porque a Alessandra sem não era dúvida. tão profissional, né? O Ale, acho que a gente está E terminando de tempo, né? Quanto tempo a gente tem? você sabe, Cristiano, que ó, eu tô falando com você aqui, eu não tô nem me mexendo, já tô no escuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tô ouvindo perfeitamente você, mas eu tô com a tua imagem congelada. Eu não quis mexer para não dar problema. As minhas últimas lives, eu não sei se o Instagram tá bonzinho comigo, eu já consegui ficar falando sem Ah, parar, que tá não bom, tá bom. derrubava. Mas assim, o que Então, eu queria só complementar é, assim, tem um dado super interessante, porque, de novo, né, quando eu comecei a trabalhar, existia essa cultura de que você entrava numa empresa e você se aposentava por esta empresa, né? Então, assim, você engolia, né, que também também é é. outra É. expressão do mundo corporativo, né? Você engolia sapos e lagartos, né? Você entubava muitas situações em nome, em prol de continuar nessa empresa e se aposentar por essa empresa. Então, assim, as gerações que vieram depois, É, elas não se permitem engolir cobras e lagartos. Assim, eu acho é, que é uma questão é, muito mais forte, muito mais importante de alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa. Então, se não há essa exatamente. conexão, É, essa também. identificação, a É, pessoa não fica na empresa. Então, assim, é, hoje o tempo médio de não permanência das fica. pessoas na empresa é muito menor do que há 20 anos, né? É, com certeza. Mas é isso. Acho que resumiu tudo aí nós somos do esporte ao hospital, ao mundo corporativo e ao mundo atual que está se reinventando aí com a Que gente. que Legal, essa Cristiano. situação do Obrigada, Covid, né, viu? nos faça realmente, né, viver um mundo novo, melhor e mais solidário, né? Com mais sentido. É, é. E tá, né? Acho que não tá trazendo só coisa ruim, dependendo, lógico, tem toda a questão de que quem realmente perdeu é alguém e de toda essa condição aí que tá sendo gerada, financeira, econômica, mas também trouxe muita reflexão e muita coisa boa Sem também. dúvida. Tem seus lados Sem dúvida, positivos sem também, dúvida. né, Foi o que a Cris? gente falou há pouco, né? Assim, as coisas ruins que acontecem, como nada por acaso, a gente tem que tirar proveito para, né, evoluir. É, é. Porque se for pensar, né, Cristiano, que é mais ruim do que você ter morrido por 16 minutos lá, você podia não ter voltado, Verdade. né? Por que é, é, não vamos nem colocar Deus no meio da parada, né? Mas porque o universo quis te derrubar lá por 16 minutos, alguma chacoalhada grande teve que te Com dar na tua certeza. vida, né? Algum recado deram para Com você e certeza. Eu funcionou, acho que eu né? tô. Eu tô fazendo o melhor que eu posso para fazer valer justamente essa oportunidade de vida que me foi dada pela segunda vez. Isso é excelente. Cris, acho que é isso. Grande Prazer foi meu. prazer aí em te conhecer. Por favor, quando for no Rio, me inclua no hall dos seus amigos lá para eu fazer uma corridinha com você. Tô meio parada agora, depois da quarentena também. Só voltei a nadar, correr, tô meio preguiçosa, mas eu estava treinando para a Maratona do Rio. Vai ser um prazer. E então, e quem sabe, né, quando parar a pandemia, a maratona da França eu não fiz ainda, nem meia, É nem uma bela nada. corrida, é uma bela corrida. A meia de Mas Paris e a maratona de é, Paris são duas belíssimas provas. É. O mundo corporativo me permitiu conhecer a França. Eu trabalhava na Renault e, e foram as oportunidades que eu fui Maravilha, para aí maravilha. também. Obrigado pelo Mas convite, foi legal, um prazer. legal. É,
E que a gente possa se Imagina. encontrar assim que o Covid permitir. Com certeza. Obrigada por ter aceitado. Beijo grande. Obrigado. Boa noite aí para Obrigado para você. todo mundo que participou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.